lá. Vamos lá dar início à nossa aula de geografia, página 8. Diz assim, ó. Isso não é para anotar na agenda, não, minha gente. Vocês em casa estão visualizando o livro espelhado? Sim. Olha só, nós temos como título. Vamos lá, turminha. Bora lá. Ó, nós temos como título da nossa página 8. Nós temos como título da nossa página 8, orientando-se pelos pontos cardeais. Vocês lembram que na aula passada, ou foi na outra, que nós conversamos e nós vimos e falamos sobre direita, sobre esquerda, sobre como a gente pode se orientar através de, por exemplo, se eu quero ou preciso ir na residência de um de vocês por alguma razão. Naturalmente, não sei aonde é, mas que vocês vão me orientar, vão me dizer como é que eu faço para chegar lá, me dando os pontos de referência, certo? Como também me orientando através dos pontos cardeais, mas não necessariamente dos pontos cardeais, mas com direita e esquerda. Tia, você vai, segue em frente, mais adiante, na segunda rua, você vai virar... Oi? Você vai virar à esquerda ou à direita. Depois da segunda rua, segue em frente, vai virar à direita ou à esquerda. Não é assim que a gente vai orientando uma pessoa a chegar a um endereço quando ela não sabe. A gente vai dando, além do endereço em si, a rua e o número do estabelecimento ou da residência, a gente vai orientando ela através dos pontos de referência, tá? Ou dessa maneira, dando meio que passo a passo de como ela chegar naquele destino, tá? Oi. Não sei. Então, olha só, aí aqui no nosso livro... Hã? Então, olha só. Aqui no nosso livro diz assim: depois de discutirem para onde ir, Anita, Massaru e Urbano optaram conhecer o Museu da Culinária e Cultura Italiana. Lembram que eles estavam falando sobre a cultura japonesa no bairro da Liberdade e sobre o Museu da Culinária Italiana. Então, no caso, eles resolveram ir para o museu e visitar o bairro da Liberdade logo depois. Primeiro foram ao museu, depois foram ao bairro da Liberdade para conhecer. Que traz em suas ruas elementos da culinária, da cultura japonesa. Precisavam, então, descobrir a direção de cada lugar. Como eles não sabiam exatamente aonde era, eles precisavam se orientar, não é? E como é que eles podem se orientar? Ou alguém explicando, alguém falando para eles, como eu falei anteriormente, ou através de um mapa, através de um GPS. Hoje nós temos muitas maneiras, muitas ferramentas. Ô, Richard, isso aqui não é agenda não, meu amor. É só para você saber que a aula é de geografia página 8. Então, hoje nós temos muitas ferramentas, principalmente o celular que já está em mãos, que nos ajuda, que nos facilita a encontrar os endereços, a encontrar, fazer qualquer outra pesquisa que a gente precise. Não só necessariamente
de locais, nos localizar, não é? Aí nós temos o exercício 13 e 14, que a gente vai falar sobre eles daqui a um pouco. E aqui no texto diz assim: para que o Urbano e seus amigos chegassem aos lugares que queriam visitar, sem se perder, o pai do menino aconselhou as crianças a procurar em um mapa pontos de referência para localizá-los. Observe o mapa de um aplicativo do celular que Massaru usou para encontrar a localização do seu museu. Então, olha aí, quando ele abre o mapa lá no celular dele e coloca o endereço ou o local que ele quer ir, como é um local muito conhecido, o celular já apresenta, já abre esse mapa da onde ele está, porque lá no celular dele, como vocês sabem, quando a gente puxa na parte de cima, tem o local que eu estou e faz o meu trajeto de como chegar ao destino. Isso mesmo. Já me diz o caminho que eu devo fazer, ou a ônibus, ou a carro, ou a pé, seja da maneira que for. Qual o melhor caminho que eu preciso seguir para poder chegar, no caso, ao museu? Quando a gente chama hoje o Uber, não é? Muitos aqui utilizam Uber também, não é? Quando a gente utiliza o Uber e a gente coloca assim, quando abre lá, para onde? Não abre assim, para onde? E eu coloco ali o destino que eu quero ir. E quando o sistema, o programa, já me localiza o motorista, eu já consigo ver aonde o motorista está e o trajeto que ele vai seguir, do ponto que ele está até chegar aonde eu estou. Na minha casa, na escola, no shopping. E ali eu consigo acompanhar o caminho que ele está fazendo. Então, isso é uma localização, porque eu consigo visualizar o local que ele está. Como também, lá no celular, ele consegue visualizar, saber onde eu estou através do mapa. Então, foi isso que Massaru, mais ou menos, né, sendo um outro aplicativo, mas que ele usou para se orientar, para poder chegar aonde eles queriam. Certo? Na página 9, diz assim, ó. Alguém quer fazer uma leitura? Alguém que gosta de ler, quer ler? Então vai, Richard, ler. Depois a gente vê os de casa. A página 9, Richard, lá em cima. Para chegar ao museu. Aqui na sala quem vai fazer a leitura é Richard. Aí vocês acompanham aqui, ó, por favor. Aqui. Não. Bora ouvir, minha gente, a leitura de Richard. Dutra. Até a casa de Sambilove. Vê mais alto, Richard. Olha só, bora lá. Bora ouvir aqui, ó. Por conta da distância que ele está e por conta da máscara, a gente ouve
bem baixinho, né? Mas acompanha aí a leitura. Massaru disse aos amigos que deveriam seguir pela rua Manuel Dutra até a casa de dança Samba Rilove. E em seguida virar à esquerda na rua 13 de Maio. Seguindo adiante, chegariam ao museu. Perceberam que eles foram orientados? Aí diz assim, que fica próximo à Praça Dom Orione. Ele estava feliz porque era pertinho. Levariam aproximadamente 9 minutos para percorrer o trajeto. Aí é exatamente o que a gente viu anteriormente, o que eu estava falando anteriormente. Aqui no lembre-se, desse lado aqui, ó, logo aqui acima do lembre-se, nós temos assim, pontos de referência. São lugares ou endereços que ajudam na nossa orientação pelo espaço. Aí abaixo diz assim, o pai de Urbano, ao observar o mapa, explicou às crianças que para chegar ao Museu da Culinária e Cultura Italiana, eles deveriam ir para a direção sul. Ó, aqui já mudou um pouquinho a forma que ele orientou. Ele nem disse, tipo, virar à esquerda ou virar à direita. Vai agora? Ele falou que deveriam ir para a direção sul. Não, pode ser que... Ah, vocês já estão aqui desde ontem, né? Eita, deve ter sido bem a que eu emprestei ali, ó, para aquela menina que está atrás da tua mesa. Vai ter muita página de página? Eu acho que é a borracha dele que eu te emprestei. É essa? Então, olha só. Ele fala com a direção sul, né? A palavra sul faz referência a um dos pontos cardeais. Vocês já ouviram falar sobre os pontos cardeais em outras oportunidades? A gente já ouviu, acredito que vocês já ouviram sim. Vocês é que não estão lembrados. Ouvir falar sobre os pontos cardeais. Quando eu disser, vocês vão lembrar. Eu também, eu já... Lembra, não é? É. Lembra. Então, olha só, os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Não já ouviu? Esses pontos, eles servem para nos orientar, para a nossa orientação no globo terrestre, tá? A partir da observação e localização do Sol. Então, olha só, a nossa referência para a gente se localizar com os pontos cardeais é o Sol. Aí diz assim, o Sol aparentemente nasce na direção leste. Com essa informação é possível determinar a direção dos demais pontos cardeais. O Sol, geralmente, ele está nascendo o quê? Por volta de 5h30, aqui para a gente, na região nordeste. Ele, mais ou menos de 5h30, ele já começa a surgir. Às vezes até antes um pouquinho, vai depender. Mas, geralmente, 5h30 ele já está ali, ó, aparecendo. 5h15, muitas vezes. E se vocês observarem, embora eu acredite que nessa hora vocês ainda estão dormindo, né? Já? 4 horas? Poxa. Então vocês madrugam, né? Acordam bem cedinho. E aí, vocês esqueceram, foi? Vai fazer como? Tu quer fazer o quê? Lá embaixo comprar borracha? Tu
quer o quê, então? Vai ter que pedir emprestado, né? Eu tenho na sua a gente vai fazer isso. Então, olha só. A gente vai fazendo, tá? Tá? Deixa. Foi? Olha. A gente vai fazer os exercícios ainda em classe, tá? Não, de classe, tá? Então, olha só. Se a gente olhar logo cedo, de manhãzinha, quando o sol está nascendo, nós já vamos saber que ali é o leste, tá? Com essa informação, é possível determinar a direção dos demais pontos cardeais. O sentido oposto a leste é oeste. Quando apontamos nossa mão direita, olha a minha mão direita aqui, a minha direita é essa. Qual é a direita de vocês? Isso. Quando apontamos a nossa mão direita para onde o sol nasce, encontramos o norte. E a nossa frente... O leste. Isso. E o sul está atrás da gente. Então, olha só, como é que a gente vai conseguir entender isso melhor? Olha aqui nessa imagem. Não é? Que a gente vai fazer já já. E aqui está os pontos cardeais que também nós vamos preencher. Certo? Vamos ver aqui, ó, a página 10, orientando-se pelos astros. Os exercícios a gente vai fazer já já. Tá certo? Página 10, orientando-se pelos astros. A gente dá continuidade aos pontos cardeais. Aí aqui nessa imagem, olha, aqui no livro de vocês, que tem essa menininha, certo? Anitta, a menininha, a coleguinha. A nossa amiga de classe. Tá dizendo assim, ó. As estrelas também são um meio de orientação importante à noite. Há um conjunto em formato de cruz. Quem é que já viu quando olhou para o céu? À noite, já viu essas estrelas, que elas formam, se a gente prestar bem atenção, elas formam uma cruz. Quem ainda não viu? Eu já vi. Oi? Já viu? Já vi. Quem ainda não viu? Oi. Se eu olhar para o céu, vai ter uma estrelinha brilhando, então é ela. Então, olha só, quem ainda não viu e tiver a oportunidade, quando o céu estiver limpo, sem ser agora esse períodozinho de chuva, ele tem que estar limpo, bem estrelado. Se a gente olhar direitinho, a gente vai encontrar essas 4 estrelinhas, e se a gente prestar atenção, ela forma uma cruz, como mostra aí no desenho. Como mostra aí na imagem. Aí diz assim: há um conjunto delas que forma uma cruz, chamado Cruzeiro do Sul, que permite encontrarmos facilmente qualquer direção na superfície terrestre. Esse conjunto de estrelas é um total de 5. Porque elas são 5, mas para formar a cruz são 4 estrelinhas que a gente vai observar. Forma uma constelação que tem na extremidade inferior da cruz a estrela de Magalhães, é o nome que ela recebe, que indica o sul. E por meio dela que podemos encontrar os demais pontos cardeais. Vocês já devem ter visto
Vocês já devem ter visto em aulas de história, ou em desenhos, ou em filmes, coisas desse tipo. Se for agora, só vai depois do lanche. Só vai na hora do lanche. Oi. Não, só a do sul. Oi, meu bem. Eu estou na página 11. Vou para a página 11. Olha só. Vocês já devem ter observado. Olha só, vocês já devem ter observado em desenhos, filmes, ou alguma programação da televisão, ou da Netflix, ou da internet, que as pessoas há muitos anos atrás, tá? Pelo sol durante o dia e pelas estrelas e a lua durante a noite. Elas não tinham ainda essa noção de esquerda, direita, norte, sul, leste, oeste, que são os pontos cardeais. Então, elas se utilizavam de quê? Dos astros, tá? E quais são esses astros? E quais são esses astros que eles se localizavam? São justamente o Sol, como eu falei, as estrelas e a Lua. Dessa maneira, eles conseguiam chegar e ir para qualquer lugar sem se perderem. Imagina, no meio do deserto, muitas vezes, sem nada para se localizar, não tinha pontos de referência, a não ser dunas e areia e um sol escaldante. Esses eram os pontos de referências deles. Não tinha outro, né? Então, eles só conseguiam se localizar pelos astros. Eles só conseguiam se localizar pelos astros. Quem já teve a oportunidade de assistir alguma programação onde tem pessoas andando pelo deserto? Não é? Olha só, então, lá no deserto, qual é o ponto de referência que eles têm? Nenhum. Pirâmide. Lunda. Isso mesmo. Isso mesmo. Eles não têm ponto de referência. Só tem sol, areia. Ô, meu amor. Guarda seu aviãozinho. Guarda. Olha só. Quem aqui já foi para Natal, Rio Grande do Norte? Lá para as dunas de Natal. O tia. Eu não. Areia, lua e estrela. Mas aí, olha só, quando a gente vai lá para as dunas, a gente tem um pouquinho de chance de imaginar como deve ser o deserto. Não é porque lá, nas dunas, nós ainda conseguimos ver algumas vegetações em alguns trechos. E, naturalmente, hoje já tem barzinho, já tem restaurante, tem todo um turismo. Mas quando a gente... Se for agora, só vai depois do lanche, tá? Mas aí a gente consegue ter um pouquinho de ideia de como deve ser esse deserto. Eu, particularmente, já fui há muitos anos atrás lá no Maranhão. E lá nós visitamos um local onde era mais difícil do que Rio Grande do Norte, do que Natal. Não. Por quê? Porque lá, hoje eu já não sei como está. Mas na época,
se for agora, só vai depois do início. Porque na época, quando eu fui lá, só existia areia. Não tinha vegetação, não tinha restaurante. Então, como é que a gente se orientava? Não é? Então, é a mesma coisa que acontecia há muitos anos atrás. Eles se orientavam, como diz aqui o nosso texto, a partir dos astros. Era a única maneira. Que é pegar uma folha, um travesseiro de madeira e água, colocar assim, E ela vai dar a direção, é? eu já fiz isso. É verdade? Funciona? É? Se a gente tivesse a oportunidade, a gente podia até fazer isso depois. Uma maneira de se orientar através de uma varinha, de um vareto de árvore e uma folha. Quando coloca a água na folha, a folha vai dar a direção que a gente está. Então, olha só. Agora só vai. O problema é a maneira como sai, né? Tem que sair em ordem, né? Então, olha só. Nós vamos... Olha só, são 15 para as 8. 8h30 é o nosso lanche, não é isso? Nós vamos fazer como atividade de classe. Nós vamos fazer a página 8, a página 9, página 10, página 11, 12 e 13 até o número 3. Deixa aí, Thiago, né? Deixa ele voltar. Então, olha só, tia, pelo amor de Deus, quanto exercício. Mas lembra o que eu falei no início da aula? Rapidinho, vê se lê. Lembra o que eu falei no início da aula? Que a gente vai precisar correr. E se a gente olhar direitinho, parecem ser muitas páginas, e são, mas tem páginas que só tem uma ou duas questões, como essa 12, por exemplo. Tá certo? Então, vamos lá, mão à massa. Quer ir ao banheiro também? Não. Ninguém está falando, acho que ninguém está me ouvindo. Não, ele primeiro. Vai o quê? O banheiro não chegasse agora, né? É ele. Tem um monte de gente na tua frente, tem que esperar um pouquinho. Daqui a pouco você vai.